Oi, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é sobre a questão 79, né? Continuando a nossa análise aí das potências da alma, a partir do Tratado sobre o Homem do Tomás de Aquino. Nós vamos ver agora, por exemplo, que no que diz respeito aí à questão 79, abre-se aí um leque amplo, né? Porque a questão 79 está especificamente dedicada a analisar as potências intelectivas da alma, né? Na questão 78 nós tratamos das potências da alma em particular. Questão 79 toca aí já no âmbito da alma intelectiva, né? Que é extremamente importante isso para a continuidade do que nós vamos estudar, né? Além disso, eu preciso destacar para vocês, por exemplo, que a questão 79 é uma das questões mais importantes do pensamento do Tomás de Aquino, vamos dizer assim, né? A questão 79 ela é uma referência muito importante aí para a antropologia tomista, né? Ou seja, é uma das questões, é um dos pontos da obra do Tomás de Aquino que é mais analisado pelos especialistas. É uma questão muito ampla, né? Nós vamos ver ao longo aí da análise dos artigos por que isso se justifica, né? Vamos pensar nisso. Sem mais, né, delongas, vamos pensar aí o artigo 1, né? O artigo 1 pergunta se o intelecto é uma potência da alma, né? Então, essas considerações a respeito do intelecto, elas vão ocupar dentro da questão 79 um grupo muito grande de questões, né? Elas vão desde a questão 1 particularmente até vão do artigo 1 particularmente até o artigo 5 aí na questão 79, né? Que diz respeito especificamente ao tipo de questionamento que se faz, né? Então vamos ver. Sobre o intelecto, né, no artigo 1, o Tomás pergunta: o intelecto é uma potência da alma? Né? O que o Tomás vai dizer lá no artigo 1 a respeito do intelecto ser uma potência da alma? Né? Por que o intelecto não pode, né, ou não poderia ser uma potência da alma e, por exemplo, não ser a sua essência? Né? O intelecto, ele precisa ser uma potência na alma, né? Ele pode ser algo que participa da essência da alma enquanto tal, mas ele não pode ser definido como a essência da alma enquanto tal. Exatamente por quê? Porque o intelecto é algo que o homem vai colocar em ato ao longo da existência, né? O ato do intelecto, né, na alma dos homens, ele é a expressão, nós vamos ver isso mais à frente, ele é a expressão do livre-arbítrio, ele é a expressão da razão, né? A razão e o intelecto são coisas diferentes. Então, eu não posso chamar o homem de racional simplesmente pelo fato de que ele possui um intelecto, porque o intelecto é uma potência, né? É o exercício dessa potência que faria com que os homens, né, os indivíduos da espécie humana, se tornassem, né, se tornem, desculpa, racionais, né? Nesse sentido, o artigo 2, por exemplo, pergunta se ele é uma potência passiva, né? O intelecto, ele tem uma característica particular e muito interessante, que é o seguinte: ele começa como uma potência passiva e torna-se, por assim dizer, uma potência ativa, né? Ou seja, o intelecto, por meio da sua própria atividade, ele vai tornando-se menos passivo e mais atual, né? Fiquem tranquilos que nós vamos falar sobre tudo isso nas questões à frente, na questão 84 sobretudo, né? Se eu estou dizendo para vocês aqui que a questão 79 ela é muito importante sobre um certo aspecto, uma outra questão, a questão 84, né, ela também é fundamental. E ela é fundamental para entender o intelecto enquanto operação da alma. Né? Então, por enquanto, nós não estamos estudando o intelecto enquanto operação da alma. Nós estamos estudando o intelecto enquanto potência. Né? Então, nós podemos dizer que o intelecto é uma potência na alma que passa
da potência ao ato, né? Ela surge como uma potência passiva e torna-se aí uma potência ativa, né? E a gente pode notar, por exemplo, que as perguntas do Tomás, elas vão se tornando cada vez mais específicas, né? Ou seja, no artigo 3, como a gente pode ver aqui, né? O Tomás pergunta se deve se afirmar um intelecto agente, né? Interessante a gente notar que é o seguinte, o Tomás segue em alguma medida a divisão que a tradição aristotélica fez, né? A partir da leitura lá do De Anima do Aristóteles, né? No De Anima do Aristóteles, livro 3, capítulos 4 e 5, o Aristóteles explora essa definição do intelecto, né, do nous, como sendo agente e, nesse caso, não possível, mas passivo, né? O Aristóteles vai distinguir esses dois intelectos na alma, vamos dizer assim, né? Ele vai distinguir entre duas atividades do intelecto na alma. Uma atividade, a do intelecto possível, né? No caso do Aristóteles, o intelecto passivo, a de tornar-se todas as coisas. Do intelecto agente é fazer em ato todas essas coisas, né? Isso tem uma discussão muito ampla, uma longa tradição aristotélica vai discutir essa leitura, né? Ou seja, cada um dos autores disso que eu estou chamando aqui de tradição aristotélica vai se ocupar de ler essas passagens do De Anima e vai se ocupar de tentar entender o que essas passagens estão fazendo, né? Isso é a tradição aristotélica em relação a esse texto, né? Ela é muito ampla, é muito longa, né? De forma que, por exemplo, o Tomás de Aquino, ele não está nem mobilizando o mesmo vocabulário que o Aristóteles, né? Porque o Aristóteles não chama o intelecto de possível, ele chama de passivo, né? O intelecto agente, ele existe lá, sim, no pensamento do Aristóteles, né? Então, por que o Tomás tem que perguntar se o intelecto agente é parte da alma? Nesse ponto, ele não está exatamente verificando isso com Aristóteles, né? Mas ele está verificando isso com a tradição aristotélica. Por quê? Vão ter alguns membros dessa tradição aristotélica que, em suas leituras a respeito do intelecto, vão optar, né, ou vão entender isso de uma maneira um pouco distinta, né? Como, por exemplo, um autor que se chama Alexandre de Afrodísia, que vai entender que o intelecto agente ele está separado da alma, né? Separado, porque o Aristóteles vai falar que o intelecto está separado. O Tomás também fala, né? Mas ele fala que ele está separado por quê? Porque ele não tem um órgão no corpo, né? Vai ter gente que vai entender, e o Tomás fala que o intelecto está separado, porque o Aristóteles também fala, né? Não que o Tomás seja um fiel seguidor do Aristóteles, né? A gente vê que tem muitas diferenças, mas o Aristóteles também fala, né? Ele fala lá no De Anima 3:5, né? E este intelecto é separado, sem mistura e impassível, né? Ou seja, e essas passagens, elas são, entre outras coisas, um tanto quanto enigmáticas, né? Enigmáticas por quê? Porque como elas afirmam um conjunto pequeno de coisas, mas não exploram isso em profundidade, né? Eu recomendo a vocês, se tiverem oportunidade, vão lá e dê uma olhada no De Anima 3:4 e 3:5, que vocês vão ver que são 2 páginas de texto, né? E essas 2 páginas de texto, elas são pouco esclarecedoras do ponto de vista investigativo, né? De forma que coube aí a cada um dos membros disso que eu estou chamando de tradição aristotélica tentar ler isso e tentar entender. Então vai ter gente que vai dizer, por exemplo, como eu citei o exemplo do Alexandre de Afrodísio, vai dizer que o intelecto agente, ele não é parte da alma, ele está fora da alma dos homens, né? Para o Tomás, não, né? Para o Tomás, o intelecto agente tem que fazer parte da alma. Por que ele tem que fazer parte da alma? Porque se eu não tiver um intelecto agente na minha alma, eu perco exatamente a alma intelectiva, né? Que é exatamente aquilo que as questões 75 e 76 defenderam como sendo a parte subsistente da alma. Então é necessário ter um intelecto agente como uma parte da alma, né? Por quê? Porque senão a alma perde exatamente essa parte que tornaria ela o ato, né? Ou seja, o que faria da alma esse ato, né?
O intelecto possível, ele está, em alguma medida, acoplado, vamos dizer assim, a esse intelecto agente. Por quê? Porque ele... Vamos lembrar da questão 78. Depois que a faculdade cogitativa da minha alma pega aquele fantasma da minha imaginação e deposita na memória, a, e essa memória ela pode ser acessada pelo intelecto possível. E aí o intelecto possível pega aquela coisa individual que eu conheci e transforma ela numa coisa intencional, numa coisa separada da sua própria individualidade, né? É como se eu dissesse o seguinte: se eu conheço no mundo uma garrafa, quando o intelecto possível se torna essa garrafa em potência, ele não se torna aquela garrafa específica, né? Mas todas as que eu conheci, todas as garrafas em potência. Por quê? Porque nesse momento, o que o intelecto possível está fazendo é tornar-se todas as propriedades essenciais que o nome garrafa pode ter, né? Então, quando eu digo assim, o que uma coisa precisa ter para ser chamada de garrafa ou para ser chamada de cadeira, né? Isso é o que o intelecto possível faz, né? Vamos pensar no seguinte, né? Vamos pegar um exemplo que seja mais interessante e simples para nós. Lembrando do triângulo? Falei sobre o triângulo em alguns vídeos atrás, né? Em alguns áudios atrás. O triângulo, ele existe no mundo individual, né? Ou seja, eu consigo ver triângulos no mundo, eu consigo tocar em triângulos no mundo, né? Porque as coisas que existem na matéria, elas têm, né? Elas podem estar em posse dessa forma. Só que o triângulo, eu chamo ele de triângulo porque ele compartilha uma regra com todos os outros, né? Ele é a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Ele é uma figura, né, geométrica que possui 3 lados, 3 ângulos, né? E a soma desses ângulos dá 180 graus, desses ângulos internos, né? Então, eu consigo fazer uma correlação com isso, né? Essa correlação, ela é feita pelo meu intelecto possível. Por quê? Porque quando o meu intelecto possível se torna, sei lá, um triângulo de madeira que eu vi no mundo, né? Ele não se torna mais aquele triângulo de madeira, mas ele se torna um triângulo possível. E esse triângulo possível, eu posso chamar ele de possível exatamente por quê? Porque não é pelo fato de que ele é de madeira, ou de ferro, ou de plástico, mas sim pelo fato de que o triângulo possível, ele só é possível porque ele carrega as propriedades essenciais, que são quais? Ter 3 lados, ter 3 ângulos e ter, na soma desses ângulos internos, 180 graus. E isso eu posso falar de todos os triângulos, né? E nesse momento é que o intelecto agente atua sobre esse intelecto possível, né? Fazendo com que esse conhecimento possível torne-se um conhecimento inato, né? E aí o meu intelecto, o meu triângulo de madeira, ele já passa a ser visto a partir de um julgamento, né, que a minha alma faz em comparação com essa regra do triângulo que se aplica a todos, né? Então eu aumento o meu conhecimento porque ele se torna cada vez mais universal nesse sentido, né? Ou seja, eu consigo aplicar uma mesma regra cada vez de uma maneira cada vez mais ampla em cada uma das coisas que eu conheço no mundo, né? É por isso que o intelecto agente precisa fazer parte da minha alma, né? E aí, já indo para o artigo 5, é por isso que o intelecto agente não pode ser um só em todos, né? Por quê? Porque esse conhecimento, do jeito que ele acontece, dessa forma que eu descrevi para vocês que ele ocorre, ele se torna depositado em mim, né? Ou seja, depois que esse conhecimento se expande na minha alma, né? Depois que o intelecto agente atualiza o intelecto possível, isso forma na minha alma o que o Tomás de Aquino chama de espécie inteligível. E essa espécie inteligível é, de fato, o que eu digo que eu tenho quando eu conheço alguma coisa, né? Quando eu digo assim, eu conheço um triângulo, eu estou dizendo que na verdade, que eu possuo uma espécie inteligível desse triângulo. Ela tem que estar na minha alma, ela tem que estar no meu intelecto, ela tem que estar na minha memória intelectiva, para que eu possa dizer que isso seja meu conhecimento, né?
Quando o Tomás está se colocando contra, né, essa história de que o intelecto agente é um só em todos, né, vocês vão ler aí, vocês vão poder ver que o Tomás de Aquino está se colocando contra isso, né, está dizendo, olha, não é que o intelecto agente seja um só para todos, ele não pode ser um para todos. Por quê? Porque ele tem que estar individualmente em cada alma, porque senão eu não posso dizer que os indivíduos aprendam as coisas, eu não posso dizer que os indivíduos evoluam do ponto de vista de conhecer coisas cada vez mais universais, né? Porque se eu fosse dizer que o intelecto agente é um só para todos, eu teria que dizer que quem se torna mais inteligente não sou eu, mas sim o intelecto agente, né? O Tomás está criticando aqui um autor que vocês vão ver ele aí no artigo 5, né, que é o Averroes, ele chama de comentador, né? É um filósofo árabe do século XII, né, que tem uma tese, né, tem uma obra dele, é um comentário ao De Anima do Aristóteles, que inclusive tem problemas de autoria, né? Ou seja, é uma obra em latim, não em árabe, né? Perdida aí na história, mas que foi muito lida no século XIII, muito discutida, muito rejeitada, né? Essa rejeição, em grande parte, se deve ao fato de que essa tese de que o intelecto agente seria um para todos os homens, né? Ou seja, o intelecto agente seria uma coisa só, universal, e que por isso não precisaria estar distribuída entre os homens, né? Um só bastaria para todos. Isso é um problema, né? Não só para o Tomás de Aquino, mas para uma perspectiva cristã como um todo, né? Isso é um grande problema, por quê? Porque se eu disser que não há uma alma intelectiva no homem, ou seja, se eu disser que não tem um intelecto agente no homem, eu também estou dizendo que aquilo que aqueles indivíduos da espécie humana fazem, né? Seja de bom, seja de ruim, não é culpa deles, né? E aí eu não tenho como punir os pecadores e nem premiar os benfeitores, né? Então, a doutrina cristã do julgamento vai embora, né? Acabou. Então, não tenho mais isso. Então, a alma não pode, né? Ou seja, o intelecto agente não... A alma não pode ser privada do intelecto agente. O intelecto agente tem que ter uma contrapartida individual, né? Por quê? Porque é isso que significa o conhecimento, né? Ou seja, a expansão disso que a gente chama do intelecto possível na forma de espécie inteligível, né? E sem o intelecto agente na alma, isso não pode acontecer, né? Por quê também, né? Ou seja, tem um argumento que a gente pode entender da seguinte maneira: se os homens ou se os seres da espécie humana são capazes de conhecer as coisas pela sua alma intelectiva, significa que existe alguma coisa de superior que tem ela mesma uma alma intelectiva capaz de iluminar a minha alma intelectiva, né? O Tomás de Aquino aqui está fazendo uma certa referência aos anjos e ao próprio Deus, né? Ou seja, que seriam causas, né, diretas e indiretas aí da iluminação do nosso intelecto. Então, para que essa iluminação possa acontecer, né, eu preciso considerar aquela relação de semelhança, né, do semelhante que conhece o semelhante. Então, se eu não tivesse um intelecto agente na minha alma, ele não poderia ser iluminado por um intelecto superior, né? Ele teria que ser de outro jeito, né? Ou o intelecto desse ser superior também teria que ser de outro jeito, porque o meu seria de um modo, né? E o meu é uma cópia, né? É uma versão mais simples dessas almas, né? Do mesmo jeito que as almas dos animais irracionais são versões mais simples das almas dos animais racionais, né? Mas vamos pensar, vamos avançar um pouco, né? É importante a gente avançar um pouco porque intelecto agente, intelecto passivo, intelecto possível, conhecimento, todas essas coisas, nós vamos falar muito sobre elas na questão 84 em diante, né? Por aqui é interessante a gente entender essas coisas para efeito classificatório, né? Muito importante isso. Vamos seguir. No artigo 6, o Tomás está perguntando, né, por exemplo, se a memória está na parte intelectiva da alma. Isso é uma questão importante, porque é o seguinte: o Tomás, lá na questão 78, ele fala da memória num sentido sensitivo, né? Ele fala de uma memória sensitiva, né? Que seria responsável por receber as intenções, as imagens, né? Os fantasmas, que seriam oriundos ali de um certo tratamento dos sentidos internos, né?
E aí vocês podem ver no artigo 6 também ele falando sobre essa memória sensitiva. Mas o Tomás, né, a distinção que a pergunta dele está perguntando é se a memória está na parte intelectiva da alma, né? Ou seja, eu tenho uma memória sensitiva para as coisas individuais e uma memória intelectiva para as coisas intelectuais? Não, né? O que o Tomás está dizendo, por exemplo, lá no artigo 7, né, é que a alma intelectiva, né, eu citei a passagem no original aqui, ele diz, non es alia potentia ab intellectum, né? Ou seja, a memória intelectiva não é outra potência senão o intelecto, né? Diferentemente da memória sensitiva, que vira uma espécie de coleção de coisas, né, de tesouro, né, de um tesouro onde vou guardando coisas, né, uma coleção de coisas. Isso que a gente está chamando de memória intelectiva significa uma atualização na própria alma, né? Porque quando eu conheço alguma coisa universalmente, ou seja, quando eu tenho um conhecimento universal de algo, quando eu formo uma espécie inteligível de alguma coisa, não é a minha memória que aumenta, é a minha própria alma que se torna mais apta, né? Então a minha memória intelectiva, ela na verdade é a minha própria alma, é meu próprio intelecto que está aumentando, por assim dizer, né? Então é importante verificar essa diferença, né? O conhecimento, ele não é uma característica expansiva da memória. O conhecimento é uma característica expansiva da própria alma, né? A própria alma que se torna mais e melhor quando adquire aí o conhecimento intelectivo, né? Agora, a memória sensitiva, ela se ocupa de guardar, né, as coisinhas individuais que eu conheço, né? Ou seja, cada coisa que eu conheço no mundo tem um fantasminha lá, uma imagem lá disso na minha memória sensitiva, né? Por isso que eu posso perder essas coisas, né? Diferentemente da memória intelectiva, que está lá na minha alma e não se vai mais embora, né? Porque torna a minha alma mais apta, por assim dizer. Sigamos. No artigo 8, o Tomás pergunta se a razão é uma potência distinta do intelecto, né? Ou seja, vamos pensar no seguinte, né? O Tomás está perguntando se razão e intelecto são coisas diferentes. Como eu disse agora há pouco, né? O intelecto, ele é uma potência na alma, né? A razão é o quê, né? A razão é essa potência, que é o intelecto, sendo colocada em ato, né? A razão é o ato do intelecto, né? O que o intelecto faz? Ele intelige, ele raciocina, ele cogita, ele reflete, né? Tudo isso que ele faz é um movimento que sai da potência e vai em direção ao ato. Então, eu considero o intelecto como uma potência da alma e a razão não é outra coisa senão um ato dessa potência. E aí eu posso, né, dizer aqui a citação que eu marquei aqui do Tomás, né, lá na resposta. Ele diz: fica claro assim que no homem, razão e intelecto são uma mesma potência. Por quê? Porque a razão, né, ela é exatamente essa potência do intelecto sendo colocada em ato, né, sendo atualizada, sendo colocada em movimento, por assim dizer, né? Então eu não posso falar, por exemplo, que eles sejam potências distintas, porque senão a atividade deles seria diferente, né? É como se eu tivesse que considerar que uma fosse em uma direção e outra em outra. E não é isso que acontece, né? As duas, né, são apreensões daquilo que é verdadeiro, daquilo que se conhece, né? Ou seja, a razão, ela é o projetar do intelecto em alguma coisa que eu estou conhecendo, né? É a expansão dessa projeção, né? Quanto mais o meu intelecto se projeta sobre a coisa, né? Eu vejo o movimento da razão quando isso está acontecendo. E aí o Tomás faz uma distinção, né? Ele faz uma distinção interessante, ele aponta para essa distinção no artigo 9, né, que é quando ele está falando de. Ele trata, né, ele menciona aí razão superior e razão inferior. Né? O que seria, o que classificaria, por exemplo, uma razão inferior em relação ao que a gente pode chamar, por exemplo, de uma razão superior, né? A distinção do Tomás é bem simples, né? Ou seja, a razão superior, ela se volta ou ela
se aproxima de algo que a gente poderia chamar de uma sabedoria, né? Ou uma sapiência. Enquanto a razão inferior, ela se ocuparia de uma ciência ou de uma scientia, né? Por exemplo, a gente pode entender o seguinte, né? Que a razão superior é aquilo que orienta a alma a conhecer as coisas que estão relacionadas ao que é eterno, ao que é imutável, ao que é divino, né? Enquanto a razão inferior, ela ocupa-se daquilo que está cuidando das coisas do mundo, vamos dizer assim, né? Das coisas que existem, né, numa ciência, vamos dizer assim, né? Podem ser tratadas a partir de uma ciência. Em alguns casos, a gente vai ouvir falar da razão inferior como aquilo que conduz a um estatuto das ciências intermediárias, né? No Tomás de Aquino, as ciências intermediárias são exatamente aquelas ciências que tratam das coisas do mundo, né? Por quê? Elas não teriam diretamente valor do ponto de vista do conhecimento de Deus, né? Estou dizendo, não teriam diretamente valor, né? Por quê? Porque elas tratariam de coisas do mundo. No entanto, elas são exatamente o veículo de preparação e aproximação da ratio inferior para a ratio superior, porque o objeto, né, delas são objetos diferentes, vamos dizer assim, né? O que muda? Elas são potências diferentes? Não. É a mesma razão, só que direcionada para objetos distintos. É aquilo que eu disse, gente, sobre as outras questões, né? Se eu tenho na minha alma uma ratio superior e uma ratio inferior, significa que a ratio inferior ela está inserida na ratio superior, né? Ou seja, a divisão aqui ela não é de quantidade, né? Mas é uma divisão de qualidade, vamos dizer assim, né? A ratio inferior eu assumo a existência dela dentro da ratio superior, né? Ou seja, ela está inserida. E o que muda são exatamente os objetos com os quais cada uma lida, né? Ou seja, uma direciona, por exemplo, para a sabedoria, enquanto a outra direciona especificamente, né, para a ciência, vamos dizer assim. Uma trata de coisas a superior que não estão nesse mundo e a outra de coisas que estão, por assim dizer, nesse mundo. Artigo 10. A inteligência é uma potência distinta do intelecto, né? Mais uma vez, né? Um problema terminológico. A inteligência é o ato do intelecto, né? Tudo aquilo que tem intelecto é inteligente e possui uma inteligência, né? Ou seja, é simples. Se vocês lerem o artigo 10, vocês vão ver que é um problema semântico, né? Que está sendo apontado aí. O Tomás aponta outras coisas, né? Por exemplo, para dizer que o termo inteligência pode ser utilizado também quando eu estou invocando a presença de um hábitos na minha alma, né? Nós vamos ouvir muito ainda falar sobre esse termo hábitos, né? Essa palavra aí é muito importante também para nós. Ela vai começar a aparecer aí, né? Para a gente ao longo dessa análise que nós estamos fazendo, né? Então, o intelecto, enquanto potência, ele se atualiza. Quando ele se atualiza, ele forma um hábitos, né? Esse hábitos é meio que um intermediário entre a potência e o ato, né? É aquilo que o intelecto foi capaz de acumular, né? Aquilo que o intelecto foi capaz de reter em si mesmo, né? É como se eu pudesse dizer que é o quanto de ato ele já tem. Isso é o hábitos, né? Por exemplo, vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo do triângulo, né? O triângulo, a gente conhece ele no mundo, né? Se você ver as criancinhas lá no jardim de infância, vocês vão ver que elas brincam com figuras geométricas, né? Elas brincam com triângulo de madeira, com quadrado de madeira, com círculo de madeira, né? Madeira, de plástico, etc. Só que elas não sabem que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Por quê? Porque elas não têm esse hábitos ainda. Mas como é que ela ganha esse hábitos? Bom, primeiro ela vai precisar aprender o que são os números. Depois ela vai precisar aprender o que é uma reta. Depois ela vai precisar aprender o que é uma figura geométrica. Depois um ângulo, né? Depois ela vai ter que ter algumas lições de aritmética e geometria para poder chegar a entender o que significa a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, né? Para entender isso,
a alma dela precisa adquirir uma série de hábitos, né? Ou seja, tem que aprender a fazer conta, tem que aprender os números, tem que aprender geometria um pouco, né? A reta, o ponto, o ângulo. Precisa aprender todas essas coisas antes de poder juntar isso tudo num conhecimento. Isso tudo é hábitos, né? Vocês, por exemplo, né? O que vocês precisaram aprender para chegar aqui no curso de filosofia, né? Vocês precisaram, primeira coisa, vocês precisaram aprender a ler, né? Vocês lá no jardim de infância, vocês aprenderam a ler. Senão vocês não estavam aqui hoje, né? E são hábitos, né? Vocês conhecem um alfabeto, vocês conhecem uma gramática. E são hábitos na alma de vocês, né? Então, a inteligência, ela, em termos semânticos, ela não é outra coisa senão esse ato do intelecto, né? Ou seja, é por meio, eu chamo de inteligência aquele intelecto em ato, né? Ou seja, quando eu vejo a manifestação de um intelecto em ato, eu chamo aquilo de inteligência. Eu posso chamar de razão também, né? Artigo 11. E aí a coisa vai ficando um pouco mais complicada, né? Porque o Tomás começa a falar de intelecto especulativo, de intelecto prático. Essas diferenciações também aparecem um pouco lá no Aristóteles, né? E aí, gente, é o seguinte, é importante que vocês entendam o seguinte, né? Intelecto especulativo e intelecto prático, eles não são outra coisa na aula, né? Porque senão a gente teria que lidar aí com uma quantidade de intelectos gigante, né? Ou seja, nós já temos o intelecto agente, intelecto possível, agora tem intelecto especulativo, agora tem intelecto prático, né? Não. O que é isso, né? Quando o intelecto possível se torna alguma coisa através do intelecto agente, né? Quando o intelecto agente faz o intelecto possível se tornar alguma coisa, o que esse intelecto possível se torna, porque ele é um intelecto possível, né? Ele pode se tornar especulativo ou prático, né? Nesse caso, ele se torna os dois, né? Não tem muita conversa nesse sentido. O intelecto especulativo, ele se difere do prático nos seguintes termos. O intelecto especulativo, ele ordena para isso que nós chamamos de consideração da verdade. É o intelecto quando ele está direcionado para a investigação científica, né? O intelecto prático, ele está ordenado para a ação daquilo que apreende. O que é isso, né? É o intelecto quando ele está voltado para a prática de alguma ação, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar um pouco da vontade, né? Na questão 80, nós vamos falar um pouco sobre a vontade. Aí vocês vão ver um pouco como é que esse aspecto prático do intelecto ele fica mais visível, né? Então, gente, não são intelectos distintos, são aspectos intrínsecos do intelecto, dependendo do objeto para o qual ele se direciona, né? O intelecto especulativo é um intelecto possível direcionado para a consideração da verdade, teórico, né? O intelecto prático, ele ordena para a ação, né? Ou seja, é um intelecto voltado para a prática, para a realização de algo, né? Por isso que eu estou falando sobre a vontade, porque a gente ainda precisa ver, por exemplo, como é que esse intelecto prático faz parte da relação com os apetites e com a vontade, né? Ou seja, porque a prática, a realização de alguma ação, a gente vai ver que ela não depende só do intelecto, né? Ela depende do livre-arbítrio, o livre-arbítrio está relacionado com a vontade e com o intelecto, né? Então, são movimentos aí longos, né? Mas que fique claro isso, né? Não são intelectos diferentes. Na nossa alma não tem uma multiplicação de intelecto, né? Nas almas dos indivíduos não há essa multiplicidade de coisas distintas. Não, são aspectos de uma mesma coisa, né? Estão sendo tomados aqui do ponto de vista didático. No artigo 12, o Tomás pergunta aí sobre a simbérese. Esse termo é um termo muito esquisito, né? Todo mundo se assusta quando fala isso, a simbérese. É uma potência especial distinta. O que é simbérese, né? A simbérese, ela é um tipo de potência na alma que se relaciona, por exemplo, com o hábitos moral, vamos dizer assim. Por quê? Vamos pensar no seguinte, né? Quando o homem, os indivíduos da espécie humana, começam a conhecer as coisas do ponto de vista científico, eles recorrem, né, aos princípios do conhecimento,
né? Esses princípios do conhecimento, eles estão intrinsecamente relacionados à busca, né? Como eu citei aqui, a busca e o reconhecimento da verdade. Esses princípios do conhecimento, eles são a base fundamental de tudo aquilo que eu conheço, né? É como se eu pudesse dizer o seguinte, que o meu intelecto ele é formatado já com esses princípios, né? E é por isso que eu posso já começar a conhecer as coisas, né? Porque o meu intelecto já está desse modo constituído, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso também, viu? Isso vai aparecer lá na questão 84. É importante a gente focar na sindérese, né? O habitus moral, por outro lado, né, que é a sindérese, que representa a sindérese, ela, o que ela faz? Ela incita ao bem e condena ao mal, né? Nós, como criaturas, os seres humanos como criaturas divinas, né, como criaturas de Deus, por Tomás de Aquino, eles têm uma inclinação natural ao bem, né? Essa inclinação natural ao bem, ela é dada pela sindérese. A sindérese é isso, né? Ou seja, ela faz com que intrinsecamente os indivíduos já nasçam inclinados ao bem, né? Nesse sentido, a gente pode ver, por exemplo, que o Tomás vai corrigir isso, né? Ele vai dizer, olha, a sindérese ela não é uma potência, né? Ela é um hábitus natural da alma, porque ela já é um movimento que encaminha a alma para o ato, né? E não é uma potência, porque o homem não tem uma potência para reconhecer o bem, né? Porque senão eu teria que dizer que ele ainda não tem isso na alma dele. Ele já tem. Segundo Tomás, a sindérese é um movimento que garante que ele já tenha isso na alma dele, né? Porque o hábitus é um movimento que encaminha a alma ao ato. Então, considerando que o homem já possui a sindérese como algo na sua alma, isso, a sindérese não é uma potência, mas é um hábitus na alma, né? Vamos para o artigo 13. E aí o Tomás fala de um elemento muito interessante que é a consciência, né? A consciência, ele pergunta no artigo 13, né? Consciência é uma potência? Né? Não, consciência é um ato da alma. Por quê? Consciência, né, como o próprio Tomás diz, é ter ciência de algo juntamente a outro algo, né? Então a consciência é um movimento judicativo da alma que faz o quê? Ela atesta alguma coisa, ela incita, ela obriga, ela excusa, né? Ela desculpa, ela acusa ou ela reprova. Essas são todas essas três instâncias judicativas da alma, né? É isso que permite com que a alma julgue algo, né? Ao julgar algo, eu digo que isso é um movimento da consciência, que é o quê? Quando a alma está comparando as coisas sobre as quais ela tem ciência com outras coisas, né? Então a consciência ela não é uma potência da alma, ela é um ato da alma. E aí eu digo, né? Eu cito Tomás. É claro que isso resulta da aplicação atual de nosso conhecimento à nossa ação. Tá vendo? É quando o movimento da consciência é o movimento exato de quando aquilo que está contido em nossa alma, sob a forma de conhecimento, passa para o ato, né? Ou passa para a ação sobre aquilo. Então, todo ato pressupõe, né? Todo ato racional, nós vamos ver isso na próxima questão, na questão 80, pressupõe um ato da consciência, um movimento dessa consciência, né? Isso não significa que nós vamos acertar sempre, né? Que os indivíduos da espécie humana vão acertar sempre. A consciência pode ser um movimento em direção ao erro, mas ela depende, né? A consciência, ela é um ato marcado por isso, né? Ou seja, pelo fato de que ela tem uma instância judicativa inerente a ela, né? Sobre da qual eu não escapo, vamos dizer assim, né? Ou seja, porque consciência diz respeito a uma aplicação do conhecimento a uma ação determinada que vai ser realizada, né? É interessante que isso aqui, esse último artigo da questão 79, encaminha para uma questão de natureza prática. Como nós vamos ver, por exemplo, né, a partir da questão 80, que começa já um movimento de análise aí de uma questão mais prática, nós vamos ver, por exemplo, que essa transição entre a questão 79 e a questão 80 diz respeito a esse encaminhamento, né? A consciência é o ponto limítrofe
das potências intelectivas, né? Que entra em contato direto com as potências apetitivas, né? Isso tudo para que os indivíduos da espécie humana possam realizar as suas ações, por assim dizer, né? Então, isso tudo depende desse movimento, né? Ou seja, a relação entre as potências intelectivas que a minha alma possui com, aí sim, nós vamos ver a partir da questão 80, das potências apetitivas que existem na minha alma. O movimento da consciência é o direcionamento dessas potências intelectivas para as potências apetitivas. Mas isso nós vamos ver na questão 80. Espero ter ajudado vocês. Qualquer problema, entrem em contato comigo. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me procurar no campus virtual. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.